no primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17. Peço, irmãos, que fiquem bem atentos à leitura dessa história. Diz assim a palavra de Deus: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levante-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher, dono da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: Dê-me o seu filho. Ele o tomou nos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, porque afligiste também essa viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, peço que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: Veja,
o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, tu levantastes o profeta Elias naqueles dias de Israel para ser boca do Senhor naquele lugar. E as palavras de Elias, a vida de Elias foi registrada nas Escrituras. Porque a palavra que foi dita naqueles dias é a mesma palavra para hoje. Por isso a voz do Senhor ainda ecoa neste lugar. Rogamos, Deus, que o mesmo Espírito Santo que deu convencimento àquela mulher que estava sofrendo, o mesmo Espírito possa nos convencer da verdade do Senhor. Que a palavra se aplique em cada uma de nossas vidas, Deus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo aqui na nossa região dias de seca sobre a terra. Embora em alguns pontos já caiu água aqui na nossa região, eu pelo menos ainda não vi a chuva. Então para mim ainda estamos na seca. Há quase 5 meses que nós não vemos a chuva cair sobre a terra. E aí, a consequência é esse clima seco, que dificulta muito a nossa saúde. Para dormir é mais complicado, fazer atividades é mais complicado, o trabalho se torna mais enfadonho. Nós sentimos falta da chuva. Está faltando chuva sobre a terra, talvez nós podemos dizer hoje. Mas será mesmo? Será que está faltando chuva? Puxa vida, não é todo ano assim? Não é todo ano que nós passamos esse período de seca, meses sem chuva, e aí quando as chuvas retornam agora, nos últimos meses do ano, ela fica constante, pelo menos mais uns 5, 6 meses, não é assim? Mas já percebeu também que, mesmo durante a seca, mesmo quando falta chuva, Deus continua a dar o necessário a nós? Mesmo no período de seca, nós temos o pão. Mesmo quando cai água sobre a terra, nós temos água. Mesmo em dias mais de sequidão, ainda assim nós temos refrigério dado pelo Senhor. Porque, irmãos, Deus não deixa faltar o que nós precisamos. Ele não deixa faltar. O profeta Elias aqui, ele experimentou isso em sua vida. Ele vivenciou esse agir providencial de Deus. O profeta Elias, ele exerceu seu ministério em Israel, no contexto já do reino dividido. O reino do norte, reino de Israel, reino do sul, o reino de Judá. E após a divisão do reino, o reino do norte, o reino de Israel, cada vez mais começou a se distanciar de Deus. Cada vez mais este reino, essas pessoas, os habitantes de Israel, começaram a ter práticas idólatras. E o que é idolatria? Colocar um outro Deus no lugar do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. E a ênfase no ministério exercido por Elias é justamente a se opor à idolatria presente em Israel, principalmente a adoração a Baal. Mas também Elias se levantou para se colocar contra a injustiça presente na nação. Isso é uma consequência uma da outra. Se há idolatria, é uma sociedade injusta, é uma sociedade pecadora. E Elias se levanta e ele vai ter embates, principalmente com o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. E posteriormente também ele terá a oposição do rei Acasias. Mas aqui no texto, capítulo 17, nós temos o início do ministério de Elias. É um ministério que começa do nada, porque não há o chamado para Elias, como a gente vê, por exemplo, em Isaías. De repente já aparece aqui Elias, e ele já tem uma palavra do Senhor.
Não há uma introdução, não há nada referente ao profeta, nem suas experiências anteriores. Só é informado que ele é um tesbita. Ele era um morador da região de Tisbe, em Gileade. E o que mais a Escritura nos apresenta sobre Elias é que ele era um homem simples. Ele se vestia com pelos e usava um cinto de couro na cintura. Essa é a descrição desse homem, desse profeta. Interessante que o nome Elias significa que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Lembre-se que ele se levantou em meio à idolatria. Esse nome desse profeta já era uma afronta aos adoradores do Deus falso, aos adoradores de Baal. Esse é o contexto do profeta. Deus o chamou nesse tempo. E o profeta Elias, irmãos, nesse primeiro momento aqui, ele vai experimentar a providência de Deus. Como disse antes, um Deus que não deixa faltar nada aos seus filhos. O Deus que sempre dá o necessário para viver. E na experiência de Elias, nós vemos pelo menos 3 coisas aqui que Deus não deixa faltar nas nossas vidas. Ele não deixa faltar em meio ao seu povo. A primeira é que Deus não deixa faltar orientação. Em primeiro momento, se olharmos para o contexto, para os versículos anteriores, nós vamos ver aqui que Israel estava sem rumo no aspecto espiritual. Pode ser que economicamente, politicamente, socialmente, a sociedade estava próspera, estava bem, eles não tinham muito o que reclamar, mas espiritualmente, aquela nação estava arrasada. Aquela nação estava, como eu disse, se afastando de Deus, dos propósitos de Deus, da palavra de Deus. Inclusive, se você olhar o final do versículo 16, uma cidade aqui é reedificada. A cidade de Jericó. A cidade de Jericó tinha sido destruída pelos israelitas, e Josué tinha dito que não era para reconstruir, aqui foi reconstruída. E aí teve consequências. Aqui é dito que El edificou de novo a cidade e morreu o seu filho mais velho e o seu filho mais moço, como Josué havia dito. Mas o povo tinha perdido esse temor. Não acreditavam mais nas promessas. Fala de Deus em que Ele traria juízo sobre o seu povo. Se afastaram. Nós poderíamos imaginar que aquele povo então vagaria distante do Senhor. Aquele povo então nunca mais voltaria para o Senhor. Até que Deus levanta Elias. Deus coloca aquele homem naquele tempo, irmãos, para trazer instruções ao povo, para trazer orientação ao povo. E aqui nessa primeira orientação, Elias vai ser bem duro. Por isso que um comentarista bíblico, Matthew Henry, ele diz o seguinte: Deus adapta maravilhosamente os homens à obra para a qual os designa. Os tempos eram adequados para um Elias, e um Elias adequado para aquele tempo. Porque Elias aqui, a primeira palavra dele, a primeira orientação dada por Deus a Elias, era de um tempo difícil para Israel. Olha o que é dito aqui no versículo 1. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Elias aqui acaba de anunciar que haveria uma grande seca sobre a terra. Irmãos, lembremos que Israel, essa nação, era uma sociedade basicamente rural. Era uma sociedade agrícola, era uma sociedade que tinha seus rebanhos e que as suas finanças dependiam disso. A estrutura social dependia dessa riqueza, da terra. Mesmo que as chuvas em Israel não fossem assim lá tão abundantes, mas a chuva que caía era de extrema validade. E mais, o orvalho que caía nos montes formavam rios. E aqui é dito que nem orvalho iria cair mais, nem uma gota d'água. Para pensar nisso. Nós já estamos agoniados há quase 5 meses sem chuva.
Agora imagine 3 anos e meio, sem um pingo d'água caindo sobre a terra. Essa palavra de Elias, dada pelo Senhor, era porque aquela nação não estava mais colocando a confiança em Deus. Aquela nação estava achando que todo o subsídio que eles tinham, todas as riquezas que eles tinham, vinham de um outro Deus, Baal. Principalmente após o casamento de Acabe com Jezabel. E Jezabel era uma idólatra, uma adoradora de Baal. Ela incentivou seu marido a colocar como religião oficial em Israel a adoração a Baal. E Baal era conhecido como o Deus da prosperidade. Ele era o Deus da tempestade, ele era o Deus do orvalho, ele era o Deus da chuva. E a palavra veio, não. Elias, mostre, oriente, que eu sou o Senhor das chuvas. Os céus são meus. Isso é confirmado até mesmo no capítulo 18, no versículo 1 diz assim: muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, porque eu farei cair chuva sobre a terra. Então eu sou o Senhor que controla as chuvas. Eu sou o Senhor que derrama as bênçãos. Mas esse povo está se afastando de mim. Então eu vou trazer castigo, vou trazer disciplina, vou reter a chuva. A profecia era essa, a orientação era essa, o alerta dado pelo Senhor estava dito. Até porque, meus irmãos, o que o Senhor estava fazendo não era surpresa. A nação de Israel não poderia dizer: ah, Senhor, nós não sabíamos disso. Nós não sabíamos a consequência de desobedecer ao Senhor. Nós não sabíamos a consequência de ter outros deuses. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 17, é dito assim, falando sobre idolatria, sobre desobedecer ao Senhor: se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. O Senhor já tinha dito isso a eles, irmãos. Quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão encontrar o desafio de lidar com os falsos deuses. Mas não sirvam a esses deuses, porque senão vocês vão conhecer a minha ira, a minha justiça. E aí ele dá o exemplo aqui da seca. E era justamente isso que o Senhor estava anunciando. Aquela nação, irmãos, tinha se afastado do culto a Deus. Não que eles não cultuavam a Deus, eles tinham os rituais de cultuar a Deus. Mas só que eles estavam dividindo o culto a Deus com outros cultos. Eles estavam se afastando do Senhor. E essa é a questão, irmãos, para nós também hoje. O Senhor sempre traz orientações à sua igreja, ao seu povo, aos seus filhos, quando nós estamos nos afastando dEle. Já percebeu isso? Quando você começa a se afastar dos caminhos de Deus, quando você começa a esfriar a sua fé, você começa a ouvir a palavra do Senhor, você está se afastando. O irmão chega, irmão, está sumido. Parece que todo sermão que você escuta por aí, parece que a pessoa está pregando para você. É porque o Senhor está te orientando, Ele está trazendo instrução, Ele está lembrando da aliança que Ele tem com você e você tem com Ele. Elias teve essa função aqui, de trazer essa instrução ao povo. Mas o Senhor também traz instrução aqui para o próprio Elias. Versículo 2, ele vai dizer assim: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. A ordem do Senhor aqui era clara para Elias: sai daí, retira-te desse lugar. Não havia tempo a perder. Por quê? Naquele momento, essa profecia de Elias poderia ser uma ameaça. A gente vai ver posteriormente que Jezabel de fato queria matar Elias.
Mas não era o tempo dessa perseguição. Não era o tempo de Elias correr esse risco. Então, Senhor, vá, fique escondido. Fique no lugar bem ermo, que ninguém vá atrás de você lá. E Elias foi ordenado então a se esconder, porque Deus queria trabalhar o coração daquele homem. Deus queria demonstrar que toda a providência provém do Senhor. E naquele momento, Elias então deveria ficar quieto diante de Deus. Irmãos, eu acho essa parte tão interessante. É um contraponto à rotina que nós temos nessa sociedade. Porque nós achamos que sempre fazer as coisas, e quanto mais coisas eu faço, eu estou agradando a Deus. Quanto mais eu encho a minha agenda de atividades, mais eu estarei agradando a Deus. E não é bem assim. Há momentos que Deus fala para nós: pare, espere, contemple minha obra sobre a sua vida. Há momentos, de fato, nós temos que, deixa eu ver Deus cuidar de mim. Deixa eu ver Deus agindo na minha vida. Principalmente quando nós estamos em conflitos, irmãos. Nós tentamos resolver as coisas de imediato, do nosso jeito, rapidamente. Mas às vezes Deus fala: espera. E aqui Elias recebeu essa instrução do Senhor: espera, Elias. Você vai ter água, o ribeiro, você vai se matar a sua sede. Deus providenciou esse meio natural, mas a fome de Elias seria suprida de modo extraordinário, sobrenatural, porque Deus tinha ordenado a corvos, que eram aves desprezadas na nação de Israel, aves imundas, e Deus usaria essas aves para trazer alimento para Elias, de manhã e de noite, almoço e jantar. A instrução dada para Elias aqui, meus irmãos, nada mais era: creia na minha providência, creia no pão de cada dia que te darei. Essa é a orientação que Elias precisava para a sua vida, porque o tempo todo esse seu ministério dependeria de Deus. Logo depois, Elias ia enviar 400 profetas, e a força ali estaria em quem? Em Elias? Não, em Deus. Em outro momento, Elias iria fugir, desejar a morte mediante a perseguição de Jezabel. E ali Deus o lembra: Elias, é eu que te sustento, é eu que cuido de você. Talvez a instrução de Deus, a orientação de Deus para a sua vida hoje seja justamente essa, meu irmão, minha irmã. O Senhor dizendo: eu cuido de você, eu sustento você de modo natural, de modo sobrenatural. Eu vou sustentar a sua vida. Interessante, irmãos, que Deus ter sustentado Elias fora da presença do povo, em um lugar isolado, demonstrava que a palavra de Deus não dependia do povo, mas o povo sim que dependia da palavra de Deus. Não é porque Elias estava ali no meio dos seus familiares, amigos, que ele estaria em paz. Ele estaria em paz porque o Senhor estava com ele, o sustentando. Naquela situação não era Elias que controlava Deus. Antes era o Senhor que tinha o controle de todas as coisas. Controle sobre o ribeiro de água, controle sobre os corvos, controle sobre Elias. Essa experiência para o coração de Elias serviu para mostrar: eu sou servo de Deus. É Ele que controla todas as coisas. É a vontade dele que tem que ser feita. Elias, então, ele estava vivendo em obediência à palavra de Deus, que o mandara sair daquele lugar e se esconder. É por isso, irmãos, que Jesus vai nos dizer, relembrar a própria Escritura, que nem só de pão um homem viverá, mas de toda palavra que procede de Deus. Elias estava experimentando isso. Ou seja, se Deus quiser que viva, o próprio Deus providenciará os meios para isso. E a seca aqui, profetizada por Elias, foi experimentada de fato. Ela chegou. Versículo 7. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então nos dá a ideia aqui que Elias passou vários dias ali, até que o ribeiro secasse. E agora?
acabou a água. Será que era o fim do profeta? Será que a provisão de Deus acabou? Que essa é a segunda lição aqui, irmãos. Deus não deixa faltar provisão. Elias recebe aqui uma nova orientação do Senhor, versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. O nosso Deus, irmãos, tem momentos assim que Ele faz coisas que chegam a ser até cômicas, engraçadas. Em que aspecto estou falando? Deus falou para Elias: Elias, você vai se esconder na região de Sidom. Quem era de Sidom que estava em Israel? Jezabel. A rainha perseguidora de Elias era daquela região. E Deus fala: você vai para lá agora. Você vai ficar lá, na região dela, escondido. Eu vou te sustentar ali. E aí, o sustento de Elias seria também de modo extraordinário, porque não seria ricos, poderosos em Sidom. Queria alimentar aquele homem, queria dar sustento àquele homem, mas Deus colocou ali uma pobre viúva, uma mulher totalmente diferente da poderosa Jezabel, mas uma mulher simples, uma mulher necessitada, uma mulher desolada, tornou-se capaz de sustentar aquele homem. E nós temos um cenário aqui, um cenário de pouca provisão. Versículo 10. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Então, capaz que Elias ficou um bom tempo sem beber água, né? Nessa trajetória, o rio secou, ele chegou com sede. E ele pede, primeira coisa: senhora, me dê água. E a mulher, toda solícita, começou a caminhar. Não, pode deixar, vou pegar água para você. Mas aí, o versículo 11 diz assim: quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Aquela mulher que estava indo buscar água, quando ela ouviu isso, ela parou a caminhada dela e voltou para Elias e foi expor a situação a Elias. Aquela mulher era viúva, e essa situação civil no Antigo Testamento, meus irmãos, era o sinônimo de pobreza, porque as viúvas, elas não tinham nenhum tipo de proteção pela lei, e eram facilmente exploradas. Muitas não poderiam nem trabalhar. A palavra viuvez, então, não invoca apenas a noção de luto por ter perdido o marido, mas ao mesmo tempo fala da perda de proteção, de segurança econômica e social. Como essa mulher poderia ajudar o profeta? Como aquela mulher poderia dar comida? Sabe de uma coisa? Deus envia o seu auxílio de onde menos esperamos. Ele providencia ajuda para nós a partir de meios que vão muito além das nossas definições e expectativas. Aquela mulher foi sincera com Elias. Ela diz aqui no versículo 12, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus. Possivelmente ela já sabia a quem Elias estava representando. Eu não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Imagina a situação. Aquela mulher com seu filho, ela indo pegar os últimos 2 pedaços de lenha para a última refeição que ela iria fazer para eles, porque depois não tinha mais comida, não tinha mais sustento, eles estavam condenados à morte. Imagina eles comendo aquele pedaço de pão, como sendo o último pedaço de pão. Era isso que estava no coração daquela mulher. E aí chega um homem e fala: me dá pão, me dá pão. E Elias, confiante na provisão de Deus que ele já experimentara, ele coloca aquela mulher à prova. Versículo 13. Elias disse a ela: não tenha medo, vai e faça o que você disse,
Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Observe, irmãos, que ele pede para que ela faça o pão primeiro para ele. Depois faça o pão para ela e para os filhos. Elias estava pedindo uma prova de fé para aquela mulher. O que você tem agora, ofereça a Deus. Porque Elias era um homem de Deus ali. Consagre a Deus, primeiramente. E Ele vai sustentar o resto. Sabe quando nós somos provados dessa maneira, irmãos? Nos dízimos e nas ofertas ao Senhor. Quando o Senhor fala para retirar uma parte para Ele, como primeira parte. E às vezes você pensa assim, esse mês está difícil. Se eu tirar esses 10% aqui para o Senhor, não vou conseguir me sustentar. Às vezes nós pensamos assim. Mas Elias estava mostrando, não é assim. Dê o que o Senhor requer e Ele vai cuidar de você. Era isso que ele estava dizendo para a mulher. Me dê primeiro a parte do homem de Deus, a parte do Senhor, e Ele vai cuidar de você e do seu filho. E Elias então convida aquela mulher a viver em fé, assim como ele mesmo vivia. Convidou ela a crer na provisão suficiente de Deus, mesmo nesse cenário de pouca provisão. Então ele diz aqui, versículo 14: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. O Senhor estava dizendo, não vai faltar pão. Eu vou providenciar o pão. Os infiéis de Israel vão passar necessidade, mas essa casa terá a provisão do Senhor. E aquela mulher gentia então, meus irmãos, uma mulher que ainda não conhecia Deus verdadeiramente, ela seria um contraponto ao povo de Deus, porque aquela mulher acreditou na palavra de Deus, ela deu ouvidos à palavra de Deus, ela colocou a sua fé no Senhor, e ela recebeu o sustento de Deus. Certamente aquela mulher passou a conhecer mais o Deus de Israel, o Deus de Elias. Ela negou-se a si mesma e passou a depender da promessa divina, e foi um milagre, meus irmãos, ela crer. O milagre aqui não é só a farinha e o azeite nunca acabarem. O milagre é que a mulher crer na palavra de Elias, porque ela era da terra de Baal, mas ela não acreditou em Baal, ela acreditou no Deus de Israel, no Deus de Elias. Milagre da graça de Deus manifestada na vida daquela mulher. Por isso que nós vamos entrar aqui na terceira questão, que Deus nunca deixa faltar, que é a salvação, irmãos. Deus nunca deixa faltar a salvação. Depois que ela creu, fez segundo a palavra de Elias, eles comeram muitos dias. A farinha nunca acabou, o azeite nunca faltou. Estava tudo bem. Estavam vivendo nas promessas do Senhor. Eles estavam sendo sustentados, a provisão do Senhor estava ali, o pão de cada dia estava ali, mas... Versículo 17, depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dela se agravou tanto, que aquele filho morreu. Irmãos, aquele filho, além de aquela mulher ter o amor por ele, o filho de uma viúva representava esperança. Porque quando o filho chegasse à idade adequada, ele poderia sustentar a casa, ele poderia trabalhar. E quando aquele filho morre, ela perde o amor que ela tem pelo filho, e ela perde a esperança de uma continuidade de vida. A morte do filho representava a morte daquela casa. E aí, aquela mulher que estava experimentando os milagres de Deus dia após dia dentro da sua casa, ela fica abalada com aquela notícia, com aquela situação. Percebe, irmãos, que nós também somos assim. Já viu que nós vivemos e cremos no sustento da provisão diária de Deus todos os dias na nossa casa? Nós temos o pão, nós temos o alimento, nós temos finanças, nós temos a nossa cama para dormir, nós temos água.
Mas quando surge uma má notícia, nosso coração se abala. Quando sai algo do roteiro que está tudo bem, o nosso coração fica perturbado. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela também, em sua sinceridade, falou a Elias, versículo 18: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho. No coração de desespero daquela mulher, ela expressa aqui a irracionalidade do seu coração dolorido, seu coração ferido. Ela começa a dizer que a presença de Elias ali trouxe morte, mas foi a presença de Elias que trouxe vida antes. Ela começa a dizer que a presença de Elias ali trouxe tristeza, mas é porque Elias estava ali que houvera alegria antes. Nessa sua aflição, ela associou seu problema com o profeta e com Deus. E ela sentiu-se castigada por Deus naquele momento, por algum pecado do passado que ela tinha. E Deus estava trazendo a ira agora. Percebo que aquela mulher, na convivência com Elias, ela já sabia que Deus não tolera o pecado. Porque ela sabia que a seca que estava acontecendo era a ira de Deus contra o pecado. E ela associou que aquele sofrimento era a ira de Deus contra o pecado pessoal em sua vida. Mas não era bem isso. Ali, irmãos, não era a ira de Deus por causa de um pecado específico. A morte daquele menino é para Deus mostrar tão grande a salvação que Ele tem para oferecer. E aqui há um incrível relato de uma cura miraculosa realizada através do profeta Elias. Versículo 19. Elias respondeu: dê-me seu filho. Ele tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também essa viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? Elias também não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele questiona o Senhor: Senhor, por que esse menino? Por que esse filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. Elias orou ao Senhor, porque ele era um homem de oração. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Elias era um homem como um de nós. Elias orava ao Senhor, e o Senhor ouvia a voz de Elias. Ele clamou ao Senhor. E o texto diz: o Senhor atendeu à voz de Elias, a vida foi restituída ao menino, ele reviveu, ele ressuscitou. E Elias tomou o menino e levou do quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Naquela circunstância difícil, aquela mulher que teve que crer na provisão de Deus, ela viu agora a salvação do seu filho. Ela viu a salvação da sua casa. Ela viu o Deus doador da vida agindo naquele lugar, restaurando a vida. Ela viu que o clamor do profeta foi ouvido e aquele menino reviveu. E essa aqui, meus irmãos, foi a primeira ocasião de uma ressurreição dentre os mortos registrada nas Escrituras. Era um grande milagre. Essa viúva, que não era israelita, ela recebeu a suprema bênção da aliança, que é a dádiva de Deus de nos resgatar do poder da morte. Ela viu que Deus tem esse poder de salvação. Essa bênção veio na pessoa de seu filho. A esperança que ela tinha naquela sociedade agora estava fortalecida. Havia vida dentro daquela casa. E o texto diz que aquela mulher creu. Versículo 24. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. O Senhor Jesus fala da fé dessa mulher. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26, diz assim: na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom.
A salvação não estava em Israel. Deus levou a salvação a um outro lugar, porque Ele tem sempre a salvação a oferecer. Aquela mulher fez essa confissão: a palavra do Senhor é a verdade. Uma confissão que o próprio povo de Israel já tinha se esquecido há muito tempo. E essa palavra da mulher suscita a afirmação do ministério profético de Elias. Ele seria boca de Deus, de fato, no meio daquele povo. O que saiu da boca do profeta Elias, meus irmãos, nada mais era do que o resultado do relacionamento dele com Deus. Elias, que já estava sendo orientado por Deus, sustentado por Deus, sabia da salvação que Deus tinha para oferecer. Por isso que ele orou para aquele menino. Ele sabia que Deus poderia salvar. Deus poderia trazer aquele menino à vida. E este homem então exerceria o seu ministério convicto nisso. Em um ambiente de secura espiritual, Elias estaria cheio do Senhor. A boca dele seria a boca de Deus. De fato foi. Tanto que Elias é a maior representação dos profetas de Deus. Tanto que o povo tinha expectativa de um novo Elias. E Jesus disse que esse novo Elias já veio, que foi João Batista. Porque João Batista, do mesmo modo como Elias, em seu tempo, havia secura espiritual em Israel. Só que, um pouco diferente, João Batista não veio só para trazer o juízo de Deus. João Batista veio para anunciar a graça de Deus, ou preparar o caminho dessa graça de Deus, porque viria alguém maior do que Elias, do que João Batista, que era o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. Interessante, irmãos, também que o próprio Elias testemunha sobre Jesus. Quando houve a transfiguração de Cristo no monte, quem estava lá? Moisés e Elias. E lá, nessa transfiguração nos é dito, sobre o testemunho do próprio Elias: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Se aquela mulher, ouvindo as palavras de Elias, a tua palavra é verdade. Nós hoje ouvimos a palavra de Cristo. A tua palavra é a verdade. E mais, o Senhor é a verdade. Porque o Senhor é o próprio Deus. Jesus é o Senhor que nos oferece orientações. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele nos conduz, nos direciona como um bom pastor. Ele tem orientações sempre nas nossas vidas, meus irmãos. Ele é o Senhor que nos oferece provisão. Ele nunca nos deixa faltar nada. Ele nunca nos deixará órfãos. Ele está conosco sempre no meio do Espírito Santo Consolador. Ele é o pão vivo que nos sustenta dia após dia. Ele é o Senhor que nos oferece salvação. Nós precisamos da vida que Ele nos dá. Sem essa vida nós estamos mortos, como aquele menino estava. Mas Jesus nos possibilita vida, porque Ele se fez morto por nossos pecados. Que pecados? De idolatria, de afastamento de Deus. Ele pagou o preço por nós. A sequidão que era destinada a nós, meus irmãos, e não é 3 anos e meio de seca que eram destinados a nós, era eternidade de secura. Cristo tomou sobre si na cruz. Na cruz Ele teve sede. Faltou água para Ele lá. Era isso que nós deveríamos receber. A ausência de água. Secura. Mas Ele tomou sobre si. Todavia Cristo, Ele se fez nova vida, Ele ressuscitou, e recebemos a vida como aquele menino recebeu vida quando estava morto. Nós recebemos também, meus irmãos, em Cristo Jesus. Hoje até nós podemos viver dias de seca, mas a palavra de Deus nos diz que há um rio que alegra a cidade de Deus, e esse rio nunca seca. Jorra fonte de água vida e vida eterna. Que o Senhor nos dê essa água viva.
que Ele derrame essa chuva sobre nós. Quero finalizar com algumas aplicações. A primeira, confiemos, irmãos, nas instruções de Deus sobre nossas vidas. Confiemos no que a palavra de Deus diz para que vivamos. Se ela diz que é para confiar no Senhor, confiemos. Se ela nos diz que é para agir, hajamos. Se ela diz que é para evangelizar, evangelizemos. Se ela diz que é para viver em comunhão, vivamos. E todas as instruções que a palavra de Deus nos dá, é provisão de Deus, e não deixa faltar essa palavra. Dia após dia Ele tem algo a nos ensinar, a corrigir em nossa vida. Segundo, confiemos nas provisões de Deus. Talvez você está aqui hoje e você não tenha a mínima ideia de como pagar suas contas nessas próximas semanas ou no próximo mês. Você não tem ideia. Talvez você não sabe se vai ter clientes suficientes nos próximos dias. Talvez você não sabe se vai ter algum tipo de pagamento extra. Você não sabe se vai dar conta de comprar os seus medicamentos. Você não sabe se você vai melhorar a sua saúde. Apenas confie. Essa palavra foi dita a Elias, foi dita à mulher. Confie. Confie no Senhor. E confiemos na salvação de Deus, meus irmãos. Embora hoje o Senhor possa não realizar milagres, como realizou na casa daquela viúva, há milhares de maneiras de Deus mostrar a nossa salvação. E uma delas é porque você está aqui hoje. Você pertence ao povo dele. Uma delas é porque você pode sair daqui hoje e durante a semana viver em obediência a Ele. Sentir-se motivado a viver para Ele. Isso é a salvação que Ele tem para nós. Você pode sair daqui hoje cheio de esperança, porque Deus tem preparado um amanhã para você. Meu convite é que você não saia daqui hoje sem essa certeza da salvação. Não saia daqui hoje preocupado com o dia de amanhã. Creia em Cristo. Entregue a sua vida a Ele. E o mais Ele fará. Vamos orar. Senhor, Teu profeta aprendeu lições preciosas. Ele foi ensinado por Ti. Aquela viúva experimentou, Deus, as maravilhas do Senhor. Como hoje também nós experimentamos, Deus. Nos ensine a confiar em Ti, Deus. Nos ensine a confiar que o Senhor sempre nos instrui. Que o Senhor tenha o sustento, a provisão diária para os nossos dias. Nos ensine a confiar na salvação, na vida que nós temos em Cristo Jesus. Deus, eu peço que se há alguém aqui preocupado com o dia de manhã, se há alguém que está passando por um período de seca em sua vida, seja no aspecto material e seja no aspecto espiritual, que a Tua chuva se derrame, Deus. Que o Teu rio transborde sobre essas vidas. Cuida do Teu povo, em nome de Cristo, que nós rogamos ao Senhor. Amém.